Querido, queria convidar você a fechar seus olhos, amém? Dobrar sua cabeça para que nós possamos orar. Pai nosso que está no mais alto céu, Pai, nós celebramos a Tua vida hoje entre nós. Pedimos que o Senhor nos use, Pai, e nos ajude a prestar a Ti, Pai, um culto, Pai, racional. Que a expectativa do céu possa ser respondida em nós por encontrar na terra adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pai, que nenhum homem nessa terra possa roubar a Tua glória. Pai, que se tocar, Senhor, na glória que é Tua, possa estar prestes à morte, Pai. Pai, nós pedimos que o Senhor nos encontre, que o Senhor transforme a terra do nosso coração numa terra boa, que a semente da boa palavra que vai ser lançada possa gerar frutos abundantes. É isso que pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria ler com você o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, amém? Queria convidar você a ler comigo, a prestar a máxima atenção. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Pode parar por aí. Querido, precisa de muita coragem para pregar aquilo que eu vou pregar aqui hoje para vocês. A verdade é que só existe duas realidades a partir dessa palavra. Se ela não for uma verdade, a minha interpretação é que hoje eu sou um falso profeta. Ou se ela for uma verdade, a maioria de vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. Se eu pregar aquilo que eu vou pregar aqui hoje, e isso for uma verdade, a maioria de vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas se isso não for uma verdade, toda a ira de Deus sobre um falso profeta vai cair sobre mim.
É por isso que precisa de muita coragem para pregar aquilo que eu vou pregar. A maioria das pessoas acreditam que são salvas porque vieram à frente e confessaram Cristo como o único e suficiente Salvador. A maioria das pessoas acreditam que são salvas porque vêm à igreja no domingo, porque vivem uma suposta vida cristã. A maioria das pessoas acham que são salvas porque um dia alguém disse para elas que se elas confessassem a Cristo como o único e suficiente Salvador, isso já seria o bastante para que elas fossem para os céus e para que elas fossem salvas no dia do juízo de Deus. Mas a verdade é que isso não é o bastante. E eu quero provar para vocês, à luz da palavra, que na verdade a maioria de nós está muito enganado sobre a nossa salvação. E eu acredito e tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão aqui ainda não entenderam o que é o Evangelho de verdade. Acham que foram salvas, mas na verdade estão indo com sua roupa de crente, com os seus dias de domingo na igreja, a passos largos para o inferno. A maioria de nós viemos aqui na frente e confessamos Cristo como o único e suficiente Salvador. Cremos que somos salvos e que estaremos com Deus no grande dia da salvação. Mas a pergunta que não quer se calar é que 99% das pessoas que estão nessa cidade de Petrópolis acreditam que são salvos. Se você sair daqui e descer e perguntar para as pessoas que estão nas ruas, elas acreditam que foram salvas. Elas acreditam que são homens e mulheres que vão para o céu com Deus. Mas se vocês verem a vida delas, se vocês andarem com elas, vocês vão ver que são pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus. Mas a verdade é que muitos de nós somos como essas pessoas e nem percebemos. Uma confissão de fé aqui na frente, vir à igreja no domingo à noite, na quinta-feira à noite, dizer que é cristão, postar frases de cristãos no Instagram, não são o suficiente para nos levar para o céu. Na verdade, é apenas o suficiente para nos enganar numa vida caminhando para o inferno. Como nós lemos no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, Deus disse através de Jesus aqui na terra: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. A verdade, querido, é que a porta é estreita, e você já ouviu inúmeras vezes se dizer isso. Mas o texto de Mateus capítulo 7, versículo 13, diz que a porta é estreita, mas que o caminho também é estreito. Não só a porta que nos leva à vida eterna, mas o caminho que nos leva à vida eterna também é estreito. A verdade é que a maioria de nós ouvimos que a porta é estreita e entramos por ela, mas o nosso caminho depois de entrar por essa porta é tão largo, é tão espaçoso, que nós nem percebemos. Porque a maioria da vida cristã, dos cristãos dos últimos séculos, são uma porta larga e um caminho largo. Quando nós confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós passamos por uma porta estreita, renunciamos talvez a nossa reputação, o medo de uma nova vida em Deus, e parece ser muito difícil. Mas depois de algum tempo, nós vivemos uma cultura cristã. Nós vivemos um estilo de vida parecido com o que é cristão. Mas a verdade é que nós estamos caminhando para o inferno.
A palavra de Deus diz que a porta é estreita, mas que o caminho também é estreito. O caminho que leva ao céu também é estreito. Querido, muitas das coisas que você ama, Jesus odeia. E muitas das coisas que Deus odeia, você ama. Olhe para a sua vida, mesmo vindo no domingo de manhã, no domingo à noite na igreja, mesmo dizendo que é cristão. Muitas das coisas que você faz, muitas das coisas que você ama, Deus odeia. E a maioria das coisas que Deus odeia está na sua palavra. Você faz e você ama. Sabe por que você é salvo de verdade? Porque um dia a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Não há outro motivo para você ser salvo. Não foi a sua confissão de fé aqui na frente. Não foi botar uma roupa parecida com um crente vindo domingo de manhã na igreja. Foi porque um dia a ira de Deus caiu sobre Jesus. Mas é que a maioria de nós não sabemos, é que como Jonathan Edwards dizia, a ira de Deus é como um grande dique. E ela se enche a cada dia por causa do pecado dos homens. E a única coisa que não deixa a furiosa onda da ira de Deus destruir todos nós é a misericórdia desse Deus, que é como a grande parede que protege esse dique. Quando nós olhamos daqui com a nossa vida pecaminosa, com a nossa vida contra os padrões divinos, parece que estamos bem protegidos, mas nós não conseguimos olhar dentro dessa grande dique da ira de Deus, que a ira de Deus está aumentando a cada dia, e vai chegar um dia que ele irá se romper, no dia da justiça de Deus. E a ira de Deus virá sobre todos nós, e somente aqueles que foram verdadeiramente salvos reinarão com o reino dos céus aqui na terra. Só aqueles que foram verdadeiramente salvos não serão consumidos pela ira de Deus. Você não é bonzinho, você não é apenas amado por Deus. A verdade é que a ira de Deus está sobre você. É isso, Deus não concorda com o seu pecado, mesmo você dizendo que é cristão, estando na igreja. O seu estilo de vida medíocre, que não honra os padrões divinos, está enchendo a ira de Deus. E chegará um dia que a ira de Deus virá sobre todos nós. E aqueles que não foram verdadeiramente salvos serão lançados no fogo do inferno. Eu sei que você nunca ouviu sobre um evangelho de verdade. Talvez a maioria de nós nem somos cristãos de verdade. Mas essa é a verdade. A ira de Deus que estava sobre todos os homens pecadores caiu sobre Jesus. E por isso nós podemos encontrar a salvação. Querido, a porta é estreita, mas o caminho também é. Então como é que se entra por essa porta e se anda por esse caminho? Se arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Você não foi salvo por uma fórmula mágica, quando confessou Jesus aqui na frente, ou quando você vem à igreja no domingo, mas sim quando você vive uma vida se arrependendo e uma vida confessando a Cristo todos os dias. Observe sua vida. Se não há diferença entre você e as pessoas do mundo, é porque talvez você não seja de Deus, você seja do mundo. Eu tenho certeza que aqui dentro hoje tem pessoas que estão vivendo uma vida de pecado e conseguiram entrar aqui dentro hoje e adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Tem jovens presos na imoralidade sexual que entraram aqui hoje e adoraram a Deus como se nada tivesse acontecido.
Tem pessoas que não se incomodam mais com a sua mentira, com o seu orgulho, com a sua inveja. Entraram aqui hoje e adoraram a Deus como se nada tivesse acontecido. E acreditam que serão salvas, porque amam aquilo que Deus odeia e não odeiam aquilo que Deus ama. Essas pessoas precisam entender que Deus não está feliz com o seu estilo de vida, porque só há um padrão, só há um estilo de vida para lhe levar para o céu: uma porta estreita e um caminho estreito. As coisas não ficam mais fáceis depois que você passa pela porta. O caminho também é estreito. Depois disso, Jesus disse: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Só há um jeito de saber quem vai para o céu ou não, quem será salvo ou não: pelos frutos. Aqui Deus disse através de Jesus que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas que vêm a nós como lobos devoradores. Talvez eu seja um dos melhores amigos que você teve na vida, porque eu estou falando verdades que você não queria ouvir. Que Deus não está feliz com a sua vida de pecado, que Deus não está feliz com a sua cultura cristã, que Deus quer que você entenda que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Ninguém tem coragem de dizer isso, porque precisa ter coragem para pregar isso, querido. Mas eu quero te dizer que a porta é estreita, mas o caminho é estreito. E pessoas e igrejas que não querem dizer isso, não querem acabar com a sua diversão de vir à igreja. Para muitos é divertido vir aqui. Eu vim acabar com a sua diversão. Não é divertido vir à igreja. Vir à igreja precisa mudar a sua mente, precisa mudar a sua vida. E talvez alguém que não seja verdadeiro nunca irá falar isso para você. Uma falsa igreja nunca vai estragar a sua diversão de vir à igreja. Você só sabe que um verdadeiro cristão é verdadeiro pelos frutos. Veja a sua vida, suas paixões, seu modo de viver. Há algo parecido com Jesus? Ou ele é só seu acessório de domingo? Para muitas pessoas, Jesus é só seu acessório de domingo. Se eu pegar um cristão que está dentro dessa igreja hoje e seu amigo do mundo, não há diferença entre eles. Eles curtem as mesmas músicas, se vestem das mesmas formas sensuais, falam do mesmo jeito, amam as mesmas coisas. Olhe para você, se não há diferença entre você e seu amigo do mundo, talvez você não seja um cristão salvo. Se as suas paixões são as mesmas paixões do seu amigo do mundo, de quem é o ímpio, se você gosta das mesmas músicas, se veste das mesmas formas sensuais, pensam do mesmo jeito, falam do mesmo jeito, se não há frutos diferentes entre você e eles, talvez você não seja alguém que foi salvo. Existem pessoas com uma vida depravada como o mundo, vivem como se nunca tivessem encontrado a Jesus e ainda acreditam ser salvos. Não tem como você dizer que é cristão e não buscar a santidade. Se você acha um cristão e não busca, se você se acha um cristão e não busca a santidade, ou você é um louco, ou você é um mentiroso. Preste atenção nisso. Por seus frutos os conhecereis. Homem escolhe uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim como toda árvore que produz bons frutos, assim como toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins.
Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Imagine Jesus na sua frente dizendo: é possível um espinheiro dar figos? Você vai olhar para Jesus e vai dizer: claro que não, Jesus, você é louco. Assim como não tem como um cristão que se diz salvo não dá bons frutos. Se você é um cristão e sua vida parece muito mais com a vida de um ímpio, com a vida de alguém que não foi salvo, é porque você não é um cristão. Porque é impossível, Jesus disse, um espinheiro dar figos. É impossível. Assim como é impossível alguém que se diz cristãos, mas não tem bons frutos. Para aqueles que dão frutos ruins, Deus disse que serão cortados e lançados no... O fogo é o inferno. Você que se acha salvo, vem para a igreja, mas ainda continua dando frutos ruins, você está caminhando a passos largos para o inferno. Não adianta achar que você é bonzinho e que Jesus no dia da sua ira vai minimizar a sua ira para você. Não, você será lançado no fogo. Vindo no domingo à noite na igreja, no domingo de manhã, mas se você não der bons frutos, você caminhará a passos largos para o inferno. Imagine que eu chegasse para vocês aqui nessa manhã e dissesse: me perdoem porque eu cheguei atrasado, porque eu estava vindo e meu carro furou o pneu ali fora, na estrada. Então eu parei para trocar o pneu, e quando eu fui trocar, a porca da roda do pneu caiu, rolou para o meio da estrada. Nesse exato momento eu fui pegar no meio da estrada, ver uma carreta de mais de 3 toneladas a 150 km por hora e passou em cima de mim. Por isso eu cheguei atrasado. Vocês diriam para mim assim: ou você é um louco, ou você é um mentiroso. Porque é impossível alguém sobreviver a uma carreta de 3 toneladas a 150 km por hora de frente. O que é maior? Deus ou uma carreta de 3 toneladas a 150 km por hora? Como você pode dizer para mim que encontrou a Jesus, que encontrou a Deus, se nada mudou? Ou você é um louco, ou você é um mentiroso. Se sua vida não mudar a partir do momento que você encontrou Jesus, se você não começar a dar bons frutos, é porque talvez você nunca tenha sido encontrado por Ele. Querido, a palavra de Deus então diz: nem todo homem que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essa é para você que tem vindo à igreja, expulsa demônios, opera maravilhas, mas que seus frutos ainda são ruins. O fruto não é sobre alguém que é usado ou não na igreja. Ser usado na igreja está falando dos dons. Eu estou dizendo da sua vida. Você que expulsa demônios, cura os enfermos, mas a sua vida parece a vida de um ímpio. Alguém que diz Senhor, Senhor, aqui em Mateus 7, alguém que conhece a Deus. Para alguém dizer Senhor, Senhor, essa pessoa precisa conhecer a Deus. Essa pessoa precisa saber quem Deus é. Mas a pergunta não é se você sabe quem Deus é. É se Deus sabe quem você é. A pergunta não é
se você conhece a Deus, mas se Deus te conhece. Você que opera maravilhas, expulsa demônios, cura os enfermos, mas que no final do dia irá ouvir, por causa do seu padrão de vida que parece um ímpio: eu não te conheço. Você que expulsa os demônios na quinta-feira, você que ora e os milagres acontecem nas ruas, você que se diz cristão, serve na igreja, conhece e diz Senhor, Senhor, mas não é conhecido por Ele. Sabe por que não é conhecido por Ele? Porque se eu saísse daqui e visse uma das crianças, filhas de vocês que estão aqui, na Praça de Nogueira fazendo algum vandalismo, eu iria olhar para aquela criança e falar: fulano é um pai irresponsável, fulano não é um bom pai. Quando eu olho para a vida de muitos irmãos vivendo uma vida irresponsável, fora do padrão divino, parecendo ímpio, só tem duas opções: ou Deus é irresponsável, ou essas pessoas não são filhos de Deus. Eu não acredito que Deus seja irresponsável. Só existe uma verdade: talvez você não seja filho de Deus. Se você está vindo na igreja há muito tempo, mas o seu padrão de vida ainda parece um padrão de vida do mundo, a Bíblia diz que você não irá para o céu. Você está caminhando para o inferno, e o que você receberá é a ira de Deus sobre você. Você que vive um padrão de vida como o mundo, esse é o seu destino. Então lhes declarei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Iniquidade aqui, na tradução, está relacionada a ânamos. A de sem, de não, nomos de lei. A melhor tradução para esse texto seria: apartai-vos de mim, vós que eu dei uma lei para obedecer, mas rejeitaram a ela. Vós que oraram, expulsaram os demônios, curaram os enfermos, mas vivem como se eu nunca tivesse dado uma lei para obedecer. Esses serão lançados no inferno. Esses receberão o peso da ira de Deus. Deus não está feliz com o seu pecado. Deus não está feliz com o seu estilo de vida medíocre. Ele irá lançar você no inferno. A ira de Deus está sobre todos nós, e a única forma de nós conseguirmos encontrar a graça é se arrependendo e confessando a Cristo todos os dias. Não é só pela porta estreita, mas é no caminho estreito. Você acha que quando Deus olha do céu e vê você usando as mesmas roupas sensuais das pessoas do mundo, falando como as pessoas do mundo, vivendo um padrão de vida como as pessoas do mundo, você acha realmente que Deus está olhando para você e ainda está feliz? Você acha que Deus está olhando do céu e ainda vai levar você para o céu com Ele? Ainda há tempo, querido, de se arrepender todos os dias. Ainda dá tempo de odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Todo aquele que, pois, escuta as minhas palavras e pratica, assemelhei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra ele aquela casa, mas ele caiu porque estava fundada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós sempre ouvimos sobre a parábola, sobre o texto de quem constrói sua casa sobre a areia e sobre a rocha, como alguém que, se construir a sua casa sobre a areia, terá sua vida financeira destruída, terá sua vida emocional acabada. Mas a verdade é que a história diz que todas as vezes que esse texto foi interpretado como alguém que construiu sua casa sobre a areia, caiu e foi para o inferno, e alguém que construiu a sua vida sobre a rocha e foi para o céu. Porque só há dois caminhos, a porta estreita e o caminho estreito, a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos. Só há uma construção, a sobre a rocha que vai para o céu, ou sobre a areia que vai para o inferno. A palavra de Deus diz que só há dois caminhos. Hoje, na noite de Santa Ceia, na manhã de ceia, Deus me trouxe aqui para você avaliar seu padrão de vida. Você que diz Senhor, Senhor, que acredita que foi salvo, mas ainda vive como se fosse do mundo. A ira de Deus está sobre você e Deus não está feliz com o seu pecado. Deus não está feliz com o seu padrão de vida do mundo. E esse padrão de vida não é alguém que parece ser bonzinho, que vem à igreja, é alguém que dá bons frutos. Você sabe o que é bons frutos? Você sabe o que é bons frutos? Você não sabe. Você acha que viver uma vida vindo na igreja, uma vida parecida com a cultura cristã, é apenas aquilo que Deus tem para você. A verdade é que você nem lê Bíblia, você não sabe nem o que é bons frutos. Não tem como você não ir para o inferno, você está caminhando para lá. Você quer saber como é que se veste de acordo com a palavra de Deus? Vai na Bíblia, leia e obedeça. Você quer saber como você trata os seus pais? Vai na Bíblia, leia e obedeça. Você quer saber como ser um bom marido, uma boa esposa? Vai na Bíblia, leia e obedeça. A passar disso, todos vocês que não dão bons frutos caminharão a passos largos para o inferno. Essa é a realidade da maioria dos cristãos dentro dessa igreja, que muitas das vezes nós perguntamos o que são bons frutos, não leem a Bíblia, não sabem o que são, estão caminhando para o inferno. Eu não vou levar essa conta. Veja a sua vida, o seu padrão de vida. Você é fofoqueiro, você vem para a igreja, não presta atenção no culto, você acha mesmo que Deus está feliz com você? Você vai queimar no inferno. Deus não terá pena de você, a ira de Deus está sobre você. E a única coisa que pode te apartar dela é se arrepender. A única coisa que pode te apartar dela é se arrepender todos os dias. Por todas as vezes que você entrou aqui dentro e ficou conversando a prestar atenção na palavra de Deus. Por todas as vezes que você entrou aqui dentro, diante do Deus Altíssimo, diante da ira de Deus, e deixou tudo te distrair. A ira de Deus está se enchendo, irmão. E chegará o dia que a barragem irá se romper e a justiça de Deus vai consumir todos aqueles que disseram Senhor, Senhor, mas que não deram bons frutos. Natan, como então viver segundo a palavra de Deus e dar bons frutos? Vá na palavra, aprenda e obedeça. Vá na palavra, aprenda e obedeça. A palavra de Deus diz em Gênesis 15:6: e ele creu no Senhor, Abraão, e Deus o atribuiu justiça. No reino de Deus você não faz para ser, você crê que é e depois você se torna. Não é como numa faculdade que você estuda e no final recebe diploma. No reino de Deus é como um casamento. No dia que eu fui casar, o pastor, como autoridade de Deus,
o juiz, como autoridade na terra, disse: eu vos declaro. Então naquele exato momento eu me tornei um marido, mas eu não sabia ser marido. Eu aprendi ao longo do tempo. Eu entrei pela porta, mas precisava passar pelo caminho. Santidade, dar bons frutos. Quando você confessa Cristo como o suficiente Salvador, aqui na frente Cristo te declara, mas você precisa continuar crendo para se tornar. Para nós terminarmos, santidade é dar bons frutos, é crer para se tornar. Querido, você sabe qual é a punição para um casamento? Quando você separa, é a morte. Porque o casamento diz: até que a morte os... Esse texto de Gênesis 15, para nós ganharmos tempo, diz assim: e ele disse: toma uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade, um carneiro de 3 anos de idade, uma pombinha, e tomou eles, todos estes, dividiu no meio e colocou cada parte na frente da outra, e as aves o dividiu. O versículo 17 diz: e aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre os pedaços. Todas as vezes que se fazia um pacto, se fazia um sacrifício, se cortavam os animais ao meio e colocavam cada parte de um lado, e as duas pessoas que iriam fazer o pacto passavam juntos por meio do sacrifício. É o que está acontecendo com Abraão ali. E diziam as pessoas que acontece conosco se quebrarmos o pacto, aquilo que aconteceu com esses animais: morte. A palavra de Deus vai dizer que então Abraão, ele cai em um grande sono. Ele crê e se torna justo, pega os animais, corta em pedaços, coloca cada um numa parte, para fazer um pacto com Deus. Então ele vai, e quando ele vai passar no meio do sacrifício, ele cai em um grande sono. Então ele, meio sonolento, tendo uma visão, vê que uma fumaça passava por meio e uma luz passava no meio do pacto sozinho. Foi isso que aconteceu quando Deus fez a aliança que nós vamos celebrar aqui com você. Ele passou no pacto sozinho. E ele disse: se você cair, se você pecar, eu morro. Se você cair, se você pecar, eu morro. Eu não estou falando sobre alguém que não peca, eu estou falando sobre alguém que não está mais acostumado a viver o padrão do mundo. Eu estou falando sobre alguém que se arrepende e vive uma vida se arrependendo todos os dias, que não só passou pela porta estreita, mas entende que o caminho também é estreito, e que qualquer coisa fora disso é caminhar a passos largos para o inferno. Jesus passou no sacrifício, no pacto sozinho, para que você tivesse o benefício da misericórdia de Deus, para que toda a ira caísse sobre Deus, sobre Jesus na cruz do Calvário, e você tivesse vida hoje aqui. Quando você for cear agora, lembre que o sacrifício que era para você passar sozinho, você morrer, Cristo passou sozinho e fez um pacto com você, e Ele só quer que você creia e se torne justo. Creia e se torne justo. Passe pela porta estreita e continue pelo caminho estreito. Dê bons frutos e não seja lançado fora. Que você seja o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio a tempestade, mas você permaneceu. Quando Deus passou sozinho no meio do sacrifício e selou o pacto com Abraão, Ele chamou eu e você e disse que a morte dele nos trouxe vida. Por isso que eu quero que você saia daqui revendo os seus conceitos, para que você não seja a pessoa que vai mais uma vez pregar os pregos de Jesus na cruz.
que você não vai ser a pessoa que vai olhar para Jesus sangrando hoje aqui e vai sair daqui e viver a mesma vida com o padrão do mundo, se vestindo da mesma forma, curtindo as mesmas coisas, vivendo como se você fosse do mundo. A única diferença de muitos cristãos que estão aqui dentro é que você tem Jesus como acessório, vem no domingo à noite na igreja, mas seu padrão de vida é igual às pessoas do mundo. Você talvez não seja um filho de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar para que Deus pegue na nossa mão mais uma vez e nos relembre do pacto. O pacto que Ele passou sozinho. O pacto que era para nós levarmos sobre si a morte, mas Ele levou e Ele venceu. E nós queremos crer que somos santos, crer que temos bons frutos, para se tornar homens e mulheres com bons frutos. Querido, não se acomode com a sua vida, com o seu pecado. Deus não está feliz com você desse jeito. Deus quer que você mude. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, por favor, livre os homens e mulheres que estão aqui de sua ira, Pai. Pai, o Senhor não está feliz com o estilo de vida deles, com o pecado, com os padrões do mundo que eles estão vivendo. Que eles tenham uma vida diferente, que o Senhor desperte neles hoje um amor pelas coisas que o Senhor ama e um ódio pelas coisas que o Senhor odeia. Que eles possam ir à palavra, aprender e obedecer. Que eles não sejam mais um que vira as costas para o sacrifício, que pisa sobre o pacto, que diz Senhor, Senhor, mas que não conhece a Ti e o Senhor não o conhece. Que eles possam ter bons frutos, que eles sejam encontrados, Senhor, em Ti, para que no dia que o Senhor voltar, o Senhor os leve para o céu. É isso que cremos em Teu nome.